Olá, sou Carol Maia. Vamos fazer agora uma leitura para as nossas próximas 24 horas. E eu vou abrir essa mesa com a energia de um orixá. Essa leitura, ela vai nos abrir presente, passado e futuro. Vou abrir com o baralho cigano e depois clarificar com uma carta do tarô. O vídeo é curtinho, mas espero que faça sentido aí para você. Vamos lá. Uma carta, por favor. De qual orixá vai reger essa mesa? Ogum. Ogum é o orixá da batalha justa. Ele vai para a guerra sem medo. É o orixá que nos dá a força para a vitória com honra. Eu amo essa energia de Ogum. Peço agora que a egrégora cigana se faça presente e nos traga a nossa linha temporal, passado, presente e futuro. Vamos lá. Peço ao povo cigano uma carta para a gente entender a energia do presente. Upchá. Upchá Santa Sara. Upchá povo cigano. Upchá cigana de Norá. Uma carta para essa energia do presente. A árvore. Para que nós possamos entender essa energia do presente, é importante a gente entender a energia do passado que nos trouxe até aqui. Então, por favor, a energia, uma carta para a energia do passado. A casa. Uma carta, por favor, agora para a energia do futuro. O que esperar de um futuro próximo? Upchá. Upchá Santa Sara Kali. Upchá. Vieram duas e eu vou aceitar. A raposa e o jardim. Então vamos lá. Presente nós temos a árvore. A árvore aqui, ela representa raízes bem fixadas, né? Aqui representa que temos no presente a energia de uma boa estrutura. Começamos aqui de um jeito muito bonito, porque a árvore nos traz essa certeza de eu tenho base, eu tenho estrutura. Então, tudo que eu puder me propor a fazer, eu vou fazer de maneira sólida, porque eu tenho base para isso. Eu fiz um plantio, eu plantei essa árvore de maneira muito genuína e ela cresceu frondosa e com raízes fortes. Então, meu presente é: eu estou estruturado. E conversa bem com o passado, porque o passado veio à casa. E a casa aqui, ela representa também a estrutura, né? Quando a gente pensa em casa, a gente pensa na estrutura familiar. Então, assim como a árvore, a casa também nos mostra que nós temos base, né? Temos chão firme. A construção dessa caminhada até aqui, ela foi feita num terreno firme. No futuro,
nós temos a raposa e o jardim. A raposa pode nos remeter a duas interpretações, né? Aquele perigo eminente de alguém ardiloso tentando de alguma maneira interferir, né, na sua vida. Aquela pessoa, não diria falsa, mas aquela pessoa ardilosa, né? Aquela situação que te traz aí a necessidade de ficar alerta. Mas a raposa também aqui, ela fala de astúcia. Aquela energia de eu tenho um plano, eu traço uma meta e eu tenho astúcia para seguir nesse caminho. E vindo junto com o jardim, eu acho que aqui a raposa traz mais essa energia. Porque o jardim, ele é a exposição social, né? Se mostre para o mundo, seja visto, não tenha medo de estar entre as pessoas, mostre para que veio. E aí, essa energia conversa diretamente com a raposa nesse arquétipo de astúcia. Trace o seu plano, você tem raízes fortes, você tem base, você tem estrutura para ser visto, estar no meio social, trazer essa visibilidade para a sua vida, para que te traga coisas boas, fartura, prosperidade, fluxos positivos, agindo de maneira astuta, sendo bem racional, traçando uma meta e indo, porque tanto no passado quanto no presente, aqui mostra que você tem base sólida para traçar e enfrentar esse plano aqui de maneira muito positiva. Vou clarificar agora com as cartas do tarô. Vou pedir, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Vai ficar um pouquinho mais longo, mas eu acho que vai ficar mais interessante. Eu vou clarear os 3 pontos da nossa mesa: presente, passado e futuro. Peço aqui a energia do presente, clarificando a casa. Desculpa, era a árvore. Coloquei invertido. A energia do presente, clarificando a árvore. Sete de copas. Uma energia para o futuro, clarificando para o passado, clarificando a casa. 6 de copas. Uma energia para o futuro, clarificando a raposa e o jardim. Muitas cartas. Espiritualidade, uma carta só, por favor. Uma carta. Uma carta para o futuro, clarificando a raposa e o jardim. Pagem de pentáculos. Aqui nós temos o 7 de copas. E o 7 de copas, aqui é a contemplação de tudo que já foi conquistado até o momento. Você pode ver, não sei se vai dar claridade, mas cada copa está preenchida com algo, né? Isso aqui eu entendo muito, que as copas estão preenchidas com coisas que você aprendeu e trouxe da sua caminhada. Fala muito com a árvore. Você tem a base sólida.
E aqui é uma contemplação do que você já conquistou até agora. Ainda não são 10 copas, mas você já preencheu as 7 copas. E isso nesse momento presente, está te trazendo essa energia de contemplação e de entender o que você já fez até aqui. No passado, veio o 6 de copas. E aqui o 6 de copas, ele também conversa de uma maneira muito interessante com a casa. Porque a casa é a estrutura, né, familiar, de cooperação entre pessoas afins. E o 6 de copas, ele me remete ao sentimento de ajuda, né? Você vê que é uma pessoa oferecendo uma copa para uma pessoa talvez mais vulnerável. E então nesse passado você teve esse acolhimento, né? Muito provavelmente da família, que te trouxe aqui até o momento presente, com base sólida e já com uma caminhada já bem estruturada. O futuro, olha que interessante, a astúcia te levando para uma abertura social, se mostrar que veio para o mundo, né? Se deixar ver. Com a energia do Pajem de Ouros, aqui a gente vê que essa astúcia em se fazer visto traz aqui o começo da ação para uma alegria material, né? O naipe de ouro nos traz muito essa energia do material, do financeiro. E o pajem, ele é o começo do entendimento de como fazer. Você vê que o pajem, ele está sempre maravilhado, com um semblante quase infantil de inocência, partindo para uma nova descoberta, um novo caminho. E aqui me mostra, fica bem claro, que tem a astúcia de se jogar na vida de maneira consciente, seja visto, se faça presente, esteja no meio social, porque é isso que vai te trazer esse começo aqui de prosperidade. Esse início de uma nova caminhada, com promessas de mais ganhos, mais prosperidade, mais abundância. Vou fechar com mais uma carta de um orixá. Abrimos com Ogum Guerreiro. E vamos ver qual orixá que fecha essa mesa. Xangô, o orixá da justiça. Com a espada de Xangô, ele traz a justiça depois da boa batalha. Então não tenha medo. Se eu puder resumir essa mesa o futuro, ele promete exposição pública, ele promete movimento. Faça isso de maneira astuta, de maneira consciente, trace um plano e siga, porque você está plantando aqui o início de um novo caminho bem próspero, tá bom? Essa foi a leitura. Se ressoou com você, peça um coração. Amanhã tem mais. Um beijo. Que
que seja um dia de luta, mas também seja um dia de vitória e justiça. Até amanhã.